Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Eu sou Rodney Rocha e nós vamos iniciar o nosso projeto Quero Ser Escrevente. Qual o objetivo do nosso projeto? Primeiro, deixa eu me apresentar. Bem, eu tenho 10 anos de tribunal na função de escrevente técnico judiciário. Vou fazer 10 anos em julho. Sou formado em Direito, tenho especialização em Direito Constitucional e também fui aprovado na OAB, embora não advogue, porque sou funcionário público. Então, eu tenho um conhecimento a passar a vocês, posso compartilhar esse conhecimento, e aí eu pensei, por que não? Todos os anos que tivemos concursos no TJ, para a função que eu exerço, eu fiz cursos, né? Eu ministrei aulas gratuitamente todos os anos. Esse ano não faremos diferentes. Esse ano o projeto chama-se Quero Ser Escrevente e pretendo passar o conteúdo de direito constitucional, de direito penal. Vou dar uma passada por processo penal. O Dr. Álvaro vai dar aula de processo civil, a professora Kelly vai dar aula de português e nós passaremos, para quem está no grupo do WhatsApp, nós passaremos aí a programação certinha, tá bom? Mas hoje é uma aula inaugural. Pois bem, o que é um escrevente técnico judiciário? Um escrevente, ele trabalha dentro do fórum, correto? E ele exerce atividades administrativas. Então, e às vezes muitas vezes, ele exerce atividades direcionadas ao processo. Então, se há uma determinação do juiz, por exemplo, espeça-se mandado de intimação para fulano, quem faz esse mandado, quem faz o cumprimento do processo é o escrevente técnico judiciário. Então, essa é a função, né? Se você, por exemplo, passar no concurso, o TJ ele tem diversas áreas. Então ele tem RH, ele tem a parte médica, ele tem diversos setores, é como se fosse uma empresa. E onde está a maior parte dos escreventes? Estão nos cartórios. Nos cartórios é onde eu falei que a gente cumpre os processos de acordo com determinações judiciais. Então você pode cair num cartório criminal, num cartório civil, na fazenda pública, né? Então você pode cair em diversas áreas, depende, porque quando você presta o concurso você não escolhe, você escolhe a região, a cidade, a comarca, mas o setor de trabalho não. Então é um concurso bem disputado, porque você tem um salário razoável, se eu não me engano agora é R$ 6.054 iniciais, e esse concurso é de nível médio. Mas ele exige, né? Ele exige um pouco de um nível universitário, eu vou dizer. Mas nada que você não possa, através do estudo, através da dedicação, conseguir alcançar esse conhecimento, conseguir desenvolver bem na prova. Porque no concurso, olha uma notícia boa, hein? Uma notícia excelente. No concurso não passa quem sabe. Não passa quem sabe. Passa quem se preparou para o concurso. Então, se a pessoa tem nível médio e ela decide prestar esse concurso e ela se dedica à parte jurídica, por exemplo, que é a parte principal da prova, né? Você vai conseguir lograr êxito e ser aprovado. Sendo aprovado, você toma posse no Tribunal de Justiça, passa a ser um funcionário público e com isso tem alguns benefícios, tem a parte ruim também, né? Tem a parte ruim, mas você tem alguns benefícios, mas o concurso, de modo geral, é um concurso bom para você que tem ensino médio e que está buscando uma qualificação, que está buscando a sua independência financeira, que está buscando atingir os seus objetivos, o seu sustento da sua família. Então, é um concurso bom, tá bom? Bem, tecidas essas considerações iniciais, eu vou falar um pouquinho sobre o edital. É importantíssimo que você leia e tenha intimidade com o edital.
Edital é uma coisa ruim de ler, é uma coisa chata de ler, mas é necessário que você leia pelo menos as partes mais importantes das inscrições, da prova, da pontuação, como são esses critérios de desempate, enfim, toda essa parte que a gente precisa saber. Por exemplo, se você não souber o dia da prova, como que você vai fazer a prova, né? Então, se você não souber o local da prova, ou como pesquisar o local da prova com antecedência, pode ser que você tenha problemas no dia da prova e não consiga chegar lá. Então, é importante que você leia o edital. Pois bem, vamos lá. Em relação ao conteúdo programático, deixa eu encontrar aqui, peraí, aqui achei. O conteúdo programático de direito constitucional, eu vou falar um monte de coisa aqui, mas você não se assuste, porque o direito ele tem essa capacidade de dar nome feio a coisas simples, a coisas às vezes bonitas. Então, por exemplo, quando você lê assim no edital, o item 4 está na página 46. Ele fala assim, olha, direito constitucional, Constituição Federal, título 1, capítulo 1, 2, 3 e título 3, Lei 10.261 de 1968, artigos... Desculpa, eu li errado. Constituição Federal, título 2, capítulos 1, 2 e 3 e título 3, capítulo 7, concessões 1 e 2 e também o artigo 92. Quando você lê esse item 4 do edital, ele já dá pavor. Logo de cara ele já dá pavor. Porque se a pessoa não sabe sequer encontrar a Constituição Federal na internet, como é que ela vai encontrar tudo isso para poder pelo menos fazer a leitura simples do artigo? Então eu vou falar para vocês como é que faz para a gente poder olhar a Constituição, pegar a Constituição, ler um artigo e interpretar o artigo, porque é muito complexa, né? A Constituição, quanto mais você aprofunda, mais complexa ela fica, mas você precisa ter uma visão em nível equivalente à sua prova. Então, como eu fiz a prova e como eu fiz diversos preparatórios para concursos, eu ministrei todos os anos, há 10 anos eu faço isso, todo ano que tem concurso eu faço isso, então a gente tem um relativo conhecimento. Também no decorrer das aulas eu vou ministrar, vou passar para vocês algumas dicas de sites, de outras pessoas que ensinam pela internet, pessoas boas para você seguir e compartilhar conteúdo, inclusive seguir, curtir o conteúdo, olhar, entender, anotar. Eu vou passar diversas dicas no decorrer das aulas para que você tenha uma visão ampla e não somente aquilo que é passado aqui. Um detalhe importante é que você leia os artigos que são passados. Mesmo que você não entender. Não entendeu uma vez? Lê de novo. Não entendeu outra vez? Lê outra vez. Leia outra vez. Não entendeu? Entre em contato. Quem está no grupo, manda pergunta. A gente vai tentar responder da melhor forma, o mais rápido possível. Tudo bem? Então vamos lá. Constituição Federal, título 2, capítulos 1, 2 e 3. E título 3, capítulo 7º, concessões 1 e 2 e também o artigo 92. Uma questão que eu acho muito interessante é assim, ele começa no título 2, só que o título 2, ele já vai direto, ele vai direto nas garantias, nos direitos e garantias fundamentais. E aí, se a gente não tiver uma base sobre o direito constitucional, sobre o Estado Democrático de Direito, a gente não vai conseguir entender. Então, nesse primeiro momento, eu pretendo nessa aula já passar de uma forma genérica os artigos para leitura, para que a sua mente se expanda e você consiga, quando eu falar em igualdade formal, igualdade material, lá no caput do artigo 5º, você já sabe que o Estado ele tem um sistema. E esse sistema ele é regido pela Constituição Federal. O detalhe é que quando eu falo Estado, eu não estou falando Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas Gerais, não. Eu estou falando
o país, eu estou falando o Brasil. Então quando eu digo o Estado, em questões constitucionais, nós estamos falando do Brasil. Então, pois bem, o Estado brasileiro é o Brasil. Ele tem o dever, né? Tem o poder-dever, tem alguns poderes, alguns deveres, assim como nós temos, e quem embasa isso, quem vai dar toda essa diretriz para o Estado e para as pessoas é a Constituição Federal. Então a Constituição Federal acaba sendo um alicerce. Ele acaba sendo o alicerce de um Estado. Tudo bem? Então a Constituição Federal, em sentido de estudos, ela vai servir para a gente como base de diversas matérias. Então nós passaremos então, já vou passar os artigos para a leitura. Vocês já podem ler quando acabar a aula. Artigo 1º, 2º e 3º. Se eu conseguir passar deles hoje, eu vou passar os demais, tá bom? Então vamos lá. A Constituição Federal, além de determinar os limites de atuação do Estado, a interferência do Estado na vida humana, também a Constituição Federal ela define a forma de aquisição do poder, a forma de perda do poder. Então, se a gente vota hoje, é porque existem os direitos previstos na Constituição Federal, que é os direitos também é direito fundamental, que é direito de votar e ser votado. Isso quer dizer que nós vivemos num Estado democrático, poder de todos, poder do povo, não é verdade? Então, assim, logo no preâmbulo, o preâmbulo é o começo da Constituição. É quando a Constituição ela foi promulgada. Uma Constituição ela pode ser promulgada ou outorgada. Ela é outorgada, pensa comigo, outorgada é aquilo que é imposto, é aquilo que é colocado, aquilo é definido. Então, por exemplo, se você suprimir o artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo, nós perderemos diretamente, nós brasileiros, todos nós, perderemos diretamente diversos direitos. Diversos direitos. Só porque o caput do artigo 5º fala em saúde. Então, por aí, se suprimir o artigo 5º, pode ser que você perca, por exemplo, a saúde pública. Já pensou? Se você suprimir o caput do artigo 5º, que fala do direito à vida, pode-se estabelecer a pena de morte. Só que não. Eu vou explicar por que lá na frente. Mas não pode. Eu estou dando um exemplo para você entender de como a Constituição ela é importante. Ela é importante e ela deve ser interpretada e lida de uma forma que atenda o Estado e atenda o povo. Um governo autocrático, normalmente ele busca o quê? Acabar com a Constituição Federal. Há governos que dizem andar na Constituição Federal, mas dão interpretações das mais variadas, né? Para uma Constituição Federal, até mesmo a brasileira. Tem gente aí que fala que existe quatro poderes, nós temos 3 poderes e vamos ver. Então, no preâmbulo, eu vou ler o preâmbulo aqui, porque é necessário. Então, o estudo do direito, ele é necessário a leitura, Vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro, quem são esses representantes? A Assembleia Nacional Constituinte, que foi quem promulgou a Constituição. Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Um Estado democrático. Por que democrático? Lembra que nós estávamos, a Constituição ela é de 88, mas nós vivemos um regime ditatorial desde 64. Então, o Brasil já teve diversas constituições. E uma das coisas que essa Constituição tem é essa proteção do Estado contra um governo, por exemplo, autocrático, militar, ditatorial. A gente vai ver. Por isso que ela tem muita força e é muito importante. Então, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, direitos individuais,
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundadas na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Olha só, quanta informação importante nós já temos logo no preâmbulo da Constituição Federal. Temos muitas informações importantes aí. Então nós falamos de direitos sociais, direitos individuais, liberdade, segurança, bem-estar. Falou da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha só, república. República não é uma monarquia, não é uma ditadura, é uma república. Portanto, os princípios republicanos, a base republicana, a forma de aquisição de poder, a forma de perda de poder, a forma de como deve funcionar o executivo, o legislativo, o judiciário, está na Constituição. É uma república, princípios republicanos. Tudo bem? Aí nós vamos passar, o título 1, ele não cai na prova. É o que eu vou falar agora, que é do artigo 1º ao artigo 4º. Eu vou falar para vocês, eu vou passar por eles, como eu disse, para dar uma base para que possamos entender o título 2, que são os direitos fundamentais. Então só no preâmbulo nós já tiramos diversos aprendizados no sentido de um Estado democrático, ou seja, golpe não pode golpe. Fala dos direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, igualdade, justiça, como valores supremos, né? Para formar uma sociedade justa, pluralista, ou seja, pluralidade de ideias. Eu penso que o azul eu penso que algo é azul, o outro pensa que deve ser verde, né? Essa pluralidade, né, de ideias em questões políticas, em questão de diversidade de pessoas, diversidade de culturas, até mesmo porque o Brasil é enorme, são muitas culturas dentro do Brasil. Você viver em São Paulo é uma coisa, no Maranhão é outra, numa parte de São Paulo é uma coisa, em outra parte de São Paulo... Ou seja, nós somos uma cidade que ela é um estado, né? O Brasil, ele tem muitas culturas. Muitas culturas. Então, não existe um padrão. Todas as culturas, todas as pessoas, todas as opiniões devem ser respeitadas. Então, se eu acho... É lógico que o limite disso é a lei. Não é verdade? Nós falaremos um pouco disso quando falar de liberdade de expressão. Tudo bem? Então, já no preâmbulo, extraímos muitos aprendizados. Vamos então para o título 1, que não cai na prova, mas é fundamental para entendermos o título 2, que cai na prova. O artigo 1º, olha só, ele começa assim, ó. A República Federativa do Brasil, república, vamos pensar de uma forma simples, república. Não ditadura, não monarquia, não é governo autocrático, né? Então, uma república é composta primeira coisa, é composta de representantes do povo. O povo tem o direito de escolher os seus representantes. Tudo bem? Vamos pensar assim nesse primeiro momento. Formada só recusar aqui a chamada. Aqui, peraí. Pronto. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, agora sim ele fala de estado, então agora ele fala São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né? Maranhão, Bahia, Pernambuco, todos os estados e o Distrito Federal, que é Brasília, são indissolúveis, não podem se separar, são parte do Brasil. Então quando se fala, o estado A é melhor que o B, portanto não precisa, deveria ser independente, está furado. Você pode dizer isso à vontade, né? Você pode dizer isso à vontade. Porém, se você disser isso, você está indo contra a Constituição. É um debate que não tem sentido nenhum de existir.
Tudo bem? É a mesma coisa que eu falar que tem 1,80 m de altura. É um debate que eu posso até acreditar que eu tenho 1,80 m de altura, mas eu não tenho 1,80 m de altura. Tá me entendendo? Então quando eu falo, vamos aplicar a pena de morte no Brasil, quando faz uma enquete perguntando da pena de morte, por exemplo, que nós vamos ver no artigo 5º, é um debate, é uma coisa que não tem sentido. Não tem sentido nenhum, porque não vai acontecer. Não tem como acontecer. Só se você acabar com a Constituição Federal e começar de novo uma que permite. Tudo bem? Então, formada pela união indissolúvel do Estado e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. O Brasil, ele é um Estado democrático, portanto ele abrange todos os tipos de opiniões, abrange todos os tipos de pessoas, o limite é a lei. Você não pode fazer aquilo que está além da lei, senão você pode ser punido, pode sofrer alguma sanção, que também deve ser de acordo com a lei, e nós vamos ver isso em direito penal. Então ele constitui um Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? O direito, ele serve para regular a vida em sociedade. Então, por que regular? Porque é necessário ter regras, né? Imagine se todos nós pudéssemos fazer qualquer coisa. Eu podia ir lá no carro do meu vizinho que é mais bonito, entrar nele, sair dirigindo, poderia invadir uma casa e ficar dentro dela, né? Existem exceções, existem estudos, nós estamos falando de uma regra geral. Eu poderia, por exemplo, entrar numa loja e sair sem pagar, né? Porque não tem regra nenhuma, só que se eu fizer isso eu cometo um furto, não é verdade? Ou uma apropriação indébita, que nós vamos ver também em direito penal. Então, o Estado Democrático de Direito, ele visa estabelecer um link entre as atitudes, as ações das pessoas e a vida em sociedade. Então o direito serve para regular a vida em sociedade. Regular a vida em sociedade. Então, e aí ele passa para os fundamentos. Então vamos lá, vamos ler novamente o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí nós vamos lá. Inciso 1º. A soberania. O Brasil é soberano. O Brasil não tem que bater continência para nenhum país, para os Estados Unidos. O Brasil, de uma forma geral, pode tomar suas decisões políticas em questões de política internacional. Ele é soberano, não tem obrigação de servir a outro país, né? Temos o que é bom para nós, pode ser ruim para o outro, mas o Brasil ele é independente, então ele tem que ele é soberano, portanto ele tem autonomia política, autonomia financeira, ele tem representação mundial, ele enfim, participa de vários grupos em nível mundial, tem lá opinião na ONU, né? Tudo de uma forma simples para você poder entender. Nós somos soberanos, o Brasil é uma nação, é um Estado soberano. Então quando você tem um Estado, você tem um povo, um território, né? E você tem um ordenamento jurídico, tudo isso vai dar uma autonomia a um Estado. E ele tem que ser reconhecido internacionalmente também. Não pode invadir, por exemplo, o Brasil resolve invadir a Argentina e criar um novo Estado. Não pode, tem que ser reconhecido internacionalmente. Não é verdade? Então, o Brasil é soberano. Artigo 1º, inciso 1º, já anota aí no seu caderninho. Vamos ao inciso 2º do artigo 1º da Constituição Federal. Quando forem ler a Constituição Federal, quando acabar a aula aqui, vocês irão, põe no Google lá, Constituição Federal. Você vai naquela que é .gov, tá bom? Vai nessa, é a oficial, é a que está em vigor, é a que está atualizada, enfim, é a que está em pleno vigor. Direito positivo que a gente fala, o que está em pleno vigor é o direito positivo. E aí, o inciso 2º, lembra que nós estamos falando dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Tudo bem? O caput do artigo, que é ali
Artigo 1º, aí vem: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, esse é o caput que a gente fala, caput, é em latim. Então, o caput do artigo, ele fala do Estado Democrático de Direito e tal, e fala os fundamentos. Então nós já exploramos o fundamento, artigo 1º, a soberania. E vamos partir para esse é polêmico, mas ele é extremamente necessário. Desculpa. O segundo também, a cidadania. Nós vamos ver lá nos direitos sociais, nós vamos ver nos direitos sociais que existe uma questão de cidadania. E isso cai na prova, isso é tema de prova. É tema da prova e sempre cai uma questão sobre nacionalidade. Nacionalidade. Quem é brasileiro? Tem 2 critérios principais: o jus sanguinis e jus solis. Ou seja, o brasileiro de sangue e o brasileiro que nasceu aqui. Então, por exemplo, eu sou os dois. Eu sou brasileiro de sangue, porque meus pais são brasileiros, e também também nasci no Brasil. Então, eu sou brasileiro nato. Brasileiro nato. Tá bom? Eu nasci no Brasil, brasileiro nato. Isso é importante distinguir, porque lá na frente nós vamos complicar um pouquinho mais. Assim, a cidadania, ela também abrange uma questão muito importante, que é o quê? Você ser considerado um cidadão. Você poder andar na rua e poder, por exemplo, reclamar com a empresa de ônibus que é vinculada à prefeitura, por que não está tendo. Você ter o direito de reclamar porque o metrô parou de funcionar e você vai chegar atrasado. Você ter meios de ligar na Sabesp, por exemplo, e dizer que a conta está vindo alta, ou na Enel. Ou seja, você é um cidadão brasileiro, tem direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, direitos individuais. Você é um cidadão que tem liberdade e tem acesso à lei e, portanto, você pode isso também é outra vertente da cidadania. Então a cidadania a gente pode falar em questão de ser brasileiro, de quem é o brasileiro, de quem é brasileiro, brasileiro nato ou filho de brasileiro, que tem 2 critérios. E também podemos falar uma questão de cidadania mais ampla, por exemplo, nessa questão de você ser um cidadão, poder prestar um concurso público, você poder procurar uma instituição pública para resolver um problema que você tem, para buscar uma informação. Enfim, você é um ser individual. Isso também faz parte da cidadania. Individual em termos jurídicos, tudo bem? E poder votar e ser votado também. O artigo 3º, estamos falando dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Aí nós vamos passar para o 3º. Esse 3º, ele é alvo de ataques de todas as formas que você pode imaginar. Todas as formas existe ataque, principalmente sem fazer qualquer apologia política, mas principalmente quando se trata da extrema-direita. A extrema-direita odeia o inciso 3º, que ele olha só, você vai concordar comigo, não é fazendo política, ele é a dignidade da pessoa humana. Esse daí o pessoal odeia. A extrema-direita odeia a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque através da dignidade da pessoa humana é que uma pessoa pobre pode ter acesso ao SUS, por exemplo. Quando a gente fala direitos humanos, nós não estamos falando, o pessoal pensa que é somente relacionado ao direito do preso, né? Não, é preso, é porque está lá, então é porque não é coisa boa, portanto... Não existe só esse direito humano. Os direitos humanos, ele vai além. Então, por exemplo, você ter acesso a uma escola, a uma creche, por exemplo, para deixar seu filho para ir trabalhar, é direitos humanos. Você poder
É você ter direito a prestar um concurso público, é direitos humanos. Você ter acesso ao médico, é direitos humanos. Você comprou uma televisão e ela parou de funcionar, podemos também dizer que o Código de Defesa do Consumidor está relacionado aos direitos humanos, direito à sua pessoa. Então, os direitos humanos, ele vai muito além. Mas vou dar uma explanadinha mais específica e mais técnica em relação aos direitos humanos. Vamos lá, esqueci minha água. Mas vamos lá. Você tem uma pessoa uma pessoa nasceu, certo? Quando essa pessoa nasce, ela já é sujeito de direitos. Ela já é sujeito de direitos. Porque você não pode pegar um bebê e só porque é um bebê judiar dele. Por exemplo, ou jogar na lata do lixo. Não pode. Exemplo, né? Então quando ele nasce, ele já tem direitos. Até mesmo porque ele já pode ter até alguma herança. Ele já pode nascer uma pessoa que tem direitos civis. Não tá entendendo? Por isso que quando nasce, hoje em dia, já se ganha o quê? Ganha o número de CPF assim que você registra. Porque vamos supor que eu sou uma pessoa milionária. Aí vai nascer um filho de uma amiga minha. Eu sou uma pessoa milionária, ela é muito minha amiga, eu vou dar a ela, a esse bebê, R$1 milhão. Tudo bem? Vou dar R$1 milhão. De quem é esse R$1 milhão? A mãe e o pai poderão gastar à vontade? Não. Esse R$1 milhão é do bebê. É do bebê. Sendo do bebê, ele não pode, é lógico que ele não vai conseguir usar, né, esse dinheiro, não vai conseguir fazer, exercer atos da vida civil com esse dinheiro. Não vai. Não vai. Alguém tem que fazer por ele, mas alguém tem que ser responsabilizado. Então, por exemplo, pode ser o pai ou a mãe. Então, veja só. A dignidade da pessoa humana são aqueles direitos que a pessoa já nasce com eles. Então, direito à vida, direito ao patrimônio, por exemplo, direito à segurança, à saúde, à educação, são direitos, à liberdade, né? Não posso pegar uma criança na maternidade, colocar em um local e falar, olha, você vai trabalhar, vai ficar aqui, vou cuidar de você, quando você crescer, como eu cuidei de você, você vai trabalhar para mim o resto da vida, né? Não pode. Então, essa pessoa já tem direitos, tem liberdade, como esse caso que eu falei, né? Então, a pessoa que nasce tem direitos, os direitos inerentes a ela, que já nasce com o ser humano, a gente chama de direitos do homem. Do homem, da mulher, do homem, em sentido genérico, né? Do ser humano, tá? Uma coisa também que eu queria dizer, quando a gente vai estudar direito, a gente não pode se apegar em detalhes. Então, é direito do homem e da mulher. Sim. Mas quando a gente diz homem, é porque está escrito lá, dessa forma, né? Então, mas não é o homem masculino, não é. São todas as pessoas, tudo bem? Então, quando essa pessoa nasce, a gente tem os direitos do homem, direitos da pessoa humana, direitos do ser humano. Liberdade, educação, saúde, vida, né? Tudo isso. Quando esses direitos são escritos em um tratado de direito internacional, aí nós dizemos que fazem parte de um tratado de direito internacional, de uma convenção de direito internacional, que pode mudar o nome, mas em um tratado de direito internacional, aí a gente diz que é um direito que faz parte dos direitos humanos. Então é o direito humano, tudo bem? Aí esse direito humano, veja só, tudo é a mesma coisa. Por exemplo, direito à vida. Tá, a pessoa nasceu, já tem direito à vida, correto? Ninguém pode ceifar a vida daquela pessoa. Aí isso vai escrito em um documento internacional que diversos países assinaram, um tratado de direitos humanos. Aí passou a ser direito humano. O direito à vida é um direito humano. Aí isso é escrito em uma Constituição Federal. Ele passa a ser o quê? Um direito fundamental. Então, veja só a importância do inciso 3º, que fala da dignidade da pessoa humana. Nós falamos em direitos humanos, que será extremamente importante para estudarmos o título 2 que cai na prova de vocês, que é a partir do artigo 5º, que eu já até mencionei aqui. Então, veja, artigo 1º, Constituição Federal, inciso 3, dignidade da pessoa humana. Direito do ser humano, do homem, né, do ser humano,
Se ele é escrito em um tratado de direito internacional, ele passa a ser um direito humano, passa a fazer parte do rol de direitos humanos. Rol é uma lista, tá? Uma lista. Rol de direitos humanos. E aí, se ele é escrito em uma Constituição, passa a ser um direito fundamental. Direito, garantia, aí vou colocar direito barra garantia fundamental. Tudo bem? Então a liberdade. A liberdade, você nasceu com a liberdade, foi escrito em um tratado de direito internacional, e aí depois você, se inscrito em uma Constituição Federal, que é a base de um ordenamento jurídico de um Estado, né? Aí você tem a questão, aí você tem um direito fundamental, tá certo? Direito do homem, direito humano, direito fundamental, certo? Vamos passar ao inciso 4º. Valores sociais do trabalho. Nós estamos falando dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito e é formado pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Artigo 1º, inciso 4º. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O trabalho, ele tem que ter um valor social, ele tem que agregar algo, né? Então podemos até, de uma forma extremada, falar, olha, que valor social um trabalho escravo traz, por exemplo? Nenhum, né? Para a pessoa, para a sociedade não traz, porque se você tem uma pessoa que é escravizada dentro de um Estado democrático de direito, você está tendo um problema com o valor social do trabalho. Até mesmo porque essa pessoa não vai pagar impostos. E o Estado precisa de receber impostos, concorda? Um trabalhador escravo, por exemplo, não tem o valor social do trabalho nem para ele e nem para o Estado. Estou dando exemplos para tentar simplificar, tá bom? Para tentar ficar clara a questão, Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então eu posso criar uma empresa do que eu quiser. Eu posso criar uma invenção o que eu conseguir criar de invenção. Eu posso fazer. O Estado não tem o valor, o poder sobre isso. O Brasil não vai ter o poder sobre o meu trabalho ou sobre a minha empresa, né? Lógico que existem regras e leis para tudo. Mas eu sou livre para criar uma empresa. Se eu quiser criar uma empresa, sei lá, vamos dar o exemplo do Uber, por exemplo, né? Vamos imaginar, alguém criou o Uber, que criou um aplicativo que agrega pessoas para que essas pessoas possam se cadastrar e fazer corrida de carro. Uma parte vai para o aplicativo, uma parte vai para a pessoa. Então é uma livre iniciativa. Alguém foi livre para criar e ter essa ideia. De repente você tem uma ideia de criar um programa de computador, por exemplo, que vai revolucionar a informática, revolucionar o mundo, trazer conhecimento. Você pode fazer isso. Livre iniciativa. Mas você não quer mais trabalhar com aquilo, não quer fazer mais aquilo, você pode parar. Ninguém pode te forçar a continuar. Então, a livre iniciativa empresarial, livre iniciativa, vamos levar também para o lado pessoal. A pessoa pode ser livre para tomar uma iniciativa, para poder fazer algo inovador, uma invenção, uma obra literária, uma obra artística, fazer uma peça teatral, né? Então, enfim, você tem a livre iniciativa e o trabalho em si, ele tem que trazer valores sociais, tá bom? Inciso 4º. E o inciso 5º também é odiado aí pela extrema-direita, que é o pluralismo político. Pluralismo político. Ou seja, você pode ter e deve ter, né? Tem que ser assim, diversos partidos políticos, diversas linhas políticas de atuação. Para quê? Para formar um Estado democrático. Nós não estamos falando dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Pois bem, o pluralismo político, que é o inciso 5º do artigo 1º da Constituição Federal, ele trata exatamente dessa questão das pessoas, de diversas opiniões políticas diferentes. Ditadura, esquece. Meus amigos, não sei quanto tempo está no vídeo aqui já,
mas eu acho que hoje já foi bem produtivo, né? Recomendo a leitura do artigo 1º da Constituição Federal. Você pesquisa no Google, pega aquela que tem planalto.gov, Constituição Federal, a que tiver .gov, e você, por favor, leia o preâmbulo, como eu disse, o artigo 1º, e se quiser, é até bom já até adianta um pouco. Pode ler o artigo 2º, 3º e 4º. Eles são curtinhos, são bem curtos, que na próxima aula de Direito Constitucional, quinta-feira que vem, nós vamos explorar esses artigos. Quem não está no grupo, por favor, tá perguntando aqui, deixa eu ver, a live, se vai salvar. Acredito que sim. Provavelmente eu vou postar no canal do YouTube. Então, por favor, meu canal no YouTube é Dr. Rodney Rocha. Eu vou postar lá, tá bom? Vou ver como que eu faço aqui e posto lá no canal no YouTube. Dr. Rodney Rocha, a live estará lá, tá bom? Então, terminando aqui eu já faço. Então, artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal, para a gente poder ter uma base legal para começar a estudar o título 2, que é o artigo 5º para frente, que é o que cai no edital. Tudo bem, gente? É isso. Para quem perdeu aí, eu sou escrevente há 10 anos, né? Sou aprovado na OAB e tenho curso de Direito, sou pós-graduado em Direito Constitucional e já ministrei cursos todos os anos que o TJ fez cursos, fez concurso, eu fiz cursos gratuitos. Normalmente a aceitação é muito boa, então eu pretendo dividir aqui com vocês. Para quem é de Itapecerica, eu comunico que eu sou pré-candidato a vereador aqui na cidade. Esse projeto eu já fazia anteriormente, né, como eu disse, e esse ano eu sou pré-candidato a vereador. Tudo indica aí que disputarei a vereança na cidade, tá bom? E é pelo PT. Então, um forte abraço a todos, muito obrigado por terem assistido. Tem alguma dúvida? Deixa eu ver. Não? Uma boa noite a todos, espero poder ter ajudado. Forte abraço!